Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aqui nesse canal eu comparo os temas do cotidiano com a palavra de Deus. E hoje eu não poderia deixar de fazer um vídeo para falar desse dia tão especial que é o dia de Páscoa. E eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre Jesus e o significado, do dia de hoje. Sobre Jesus, são tantas coisas, para falar, são tantos ensinamentos que ele nos deixou, mas eu queria listar sete itens sobre Jesus. E antes de eu iniciar, eu gostaria de te lembrar, não deixe de se inscrever, de curtir, compartilha com todo mundo. Compartilha a palavra de Deus, tem que ser compartilhada, tem que ser levado aos extremos. E pode ter uma pessoa precisando ouvir essa palavra hoje. Então compartilhe nos grupos, da família, com as pessoas que você gosta, com todo mundo. Mas compartilhe. Então vamos falar sobre Jesus nesse dia de hoje que é a Páscoa. Eu listei aqui sete coisas importantes sobre Jesus. A primeira é que ele é o pão da vida. Ele mesmo fala que ele é o pão da vida, que significa para nós que ele é nosso pão espiritual, que nos completa e que mata a fome da nossa alma de conhecimento, de sabedoria divina. Segundo, ele é a água viva. Ele mesmo disse que é a água viva que jorra do nosso coração. Então ele mata a nossa sede espiritual. E que lindo, né? A nossa busca, saber que se a gente estiver buscando, estiver aprendendo os ensinamentos e praticando, a nossa sede, a nossa fome vai cessar, porque ele nos completa. Terceiro, ele é cura. Quantas curas ele fez na Bíblia, está descrevendo quantas curas ele ainda faz, no nosso dia a dia, que se a gente parar para prestar atenção, são muitas. E os milagres, Quantos milagres que estão descritos na Bíblia, por exemplo, ninguém fala sobre isso, Às vezes eu encontro alguém e ninguém pergunta: nossa, Jesus andou sobre as águas. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu queria tanto falar sobre isso com tantas pessoas e ninguém quer falar sobre a palavra, mas ele andou sobre as águas. Então, ele fez muitas curas, curou muitos leprosos, curou a mulher do fluxo de sangue, curou Talitha Cumi, curou muitos. E se a gente pedir em oração, ele também nos cura. Quarto, a abundância de tudo. Ele é o Deus, ele é o próprio Deus, Que é a abundância. Quantos milagres ele fez de multiplicação do vinho, do pão, do peixe. E quanto ele ainda faz na nossa vida, se a gente estiver com ele. Quinto, ele é a luz do mundo. Olha que lindo. É a luz que ilumina nossos caminhos. Sem Jesus a gente não tem um direcionamento. E ele é a nossa luz, acende o cômodo que a gente está e a nossa vida para que a gente enxergue e consiga organizar e consiga nos direcionar para o nosso propósito. Olha que lindo. Sexto, ele é o caminho, verdade e vida. Olha, é o único caminho para Deus. É o único caminho da verdade. Com ele tudo é verdade. E ele nos mostra, ele nos dá o discernimento e tira as vendas dos nossos olhos. Olha que lindo. E o sétimo, ele ressuscitou. Ele é vida nova. Ele é renovo. No terceiro dia, que é hoje, que é a Páscoa, ele ressuscitou. Quem ressuscitou como ele? Ele é o nosso Deus, Ele é o eu sou que ressuscitou, está vivo e ainda se a gente
falar com Ele, Ele nos ouve, Ele vem nos lutar por nós ainda, né? Ele está muito vivo entre nós, se a gente permitir, é lógico. Olha que lindo. E eu quero falar sobre o renovo, sobre a vida nova, que é o significado da Páscoa. E eu trago uma palavra que está em Gálatas 5, 19 a 23, que fala sobre o renovo. Você quer renascer no dia de hoje? Quer uma vida nova? Jesus está nos perguntando sobre isso. E Gálatas fala assim, ó: obras da carne e frutos do Espírito. E as obras da carne são bem conhecidas: união ilegítima, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismos, invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essa. A respeito delas, eu já lhes falei e volto a preveni-los. Os que praticam tal coisas não terão como herança o reino de Deus. Já o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. Por que eu li essa palavra hoje? Porque para a gente ressuscitar, ter vida nova, a gente tem que ter os frutos, aqui como diz o Espírito, né? Que, só relembrando, é o amor mais importante de tudo, lembra? Entre a fé, a esperança e o amor é o mais importante, que é também a caridade pelo próximo. A alegria, olha que lindo, a gente se alegre, ter paz, ter paciência. Como é bom ter paz, né? Como é bom ser paciente. Bondade, generosidade, fé. Fé é o que nos move, né? Fé é acreditar que tudo a gente pode com Jesus, com Deus. Humildade, como é importante humildade e domínio sobre a si mesmo, né? A gente dominar mais que a nossa mente, porque senão a nossa mente nos domina em diversos sentidos. Até se a gente nascer de novo, a gente tem esses frutos. Olha que lindo. Mas se a gente não nascer de novo, a gente cai aqui nas obras da carne. E algumas palavras eu até pesquisei, né? Essas obras da carne. União ilegítima, o que seria? Adultério, né? Impureza, o que seria? Maus pensamentos. Libertinagem, busca descontrolada por prazeres. Idolatria é você adorar tudo mais do que Deus. Feitiçaria é bruxaria, coisas não boas, né? Inimizades, briga, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismo. Sectarismo é arrogância espiritual. E bebedeiras é quando a gente perde o controle sobre a nossa mente e permite que o vício tome conta. Então, todas essas coisas da carne são ruins. Por isso que temos que buscar em Deus para que a gente consiga o fruto do Espírito. Olha que lindo, a gente vinha falando sobre sementes, sobre o crescimento dessa semente, o broto que Deus que ajuda e o fruto. Olha que lindo, o fruto está aqui. O fruto, ele vem do nosso Espírito. Então, quando o fruto é bom, é maduro, é bom, tem todas essas qualidades. E que a gente deixe ir todas essas coisas da carne para que a gente tenha um espaço vazio, para que entre essas coisas novas que são de Deus, que vêm de Jesus, são as qualidades dele, para que então a gente sim possa festejar a Páscoa, né? Como uma vida nova, um momento novo, um renovo, seja um dia de luz. Que essa Páscoa eu desejo que nós possamos ter controle sobre a nossa mente
e pedir em oração que Deus nos ajude, que a gente seja luz, que a gente seja fruto do Espírito, que a gente seja novos seres, que faça nova todas as coisas na nossa vida e que seja uma Páscoa muito abençoada. É o que eu desejo para todos vocês. Aqui é a palavra de Deus, que desejo para você e para toda a sua família uma Páscoa de muita luz e muita bênção. E feliz vida nova. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Um abraço e fiquem com Deus até a próxima. Um beijo a todos e estejam na paz. Até mais.